em São Paulo, hein? Assustadora aquela imagem que mostraram ali há pouco. Você vê o gato fugindo ali, o barracão desabando. Olá, muito boa noite a todos. Está na hora das notícias do nosso estado. Agora é com a gente. 80 motocicletas importadas irregulares foram apreendidas hoje na Grande BH. De acordo com as investigações, a maioria era usada por trilheiros e não tinha nenhuma documentação. As apreensões fazem parte de uma operação contra crimes de contrabando, furtos e receptação. Neste hotel oficina, que fica no condomínio Vale do Sol, na região de Nova Lima, foram apreendidas 25 motocicletas, utilizadas para fazer trilhas com irregularidades. Em alguns casos, a Receita não encontrou, por exemplo, a documentação que comprovava a importação dos veículos. Essas motocicletas, elas não sofreram um processo legal de importação, não passaram pelos controles da Receita Federal. Elas entraram de forma irregular no país. Proprietários das motocicletas que souberam da operação estiveram na oficina. Segundo a Receita Federal, o local onde as motocicletas foram localizadas não está envolvido nas irregularidades. O proprietário do local não quis gravar entrevista, mas colaborou com o trabalho da Receita. Os estabelecimentos aqui, eles não têm qualquer responsabilidade no cometimento de qualquer ilícito que a gente venha a verificar aqui. Eles simplesmente cuidam de hospedar, dar manutenção e lavar as motocicletas para os proprietários que os contratam. As motos apreendidas custam entre 20 e 40 mil reais. A operação denominada Trilhas das Gerais aconteceu em outros 3 lugares como este. Até o fim da manhã, já havia apreendido outras 12 motocicletas. Existem outros pontos que já estão sendo fiscalizados simultaneamente e outros também já estão selecionados para uma fiscalização posterior. Fernando está em dia com a documentação da sua motocicleta, mas ele aponta alguns motivos para as possíveis ilegalidades encontradas durante a operação. Muita moto o proprietário não sabe se a importação foi correta ou não. Então a pessoa pode ter comprado a nota com nota fiscal da loja e a moto não ter DI de importação. Tem que conferir antes, né? Afinal de contas, está comprando um bem desse, tem que conferir. Em Belo Horizonte é muito fácil, você vê essas motos de trilha espalhadas para todo lado, sem placa, sem seta, retrovisor, nem nada. É só fazer uma busca e eles acham tudo. Uma bomba foi encontrada hoje no cruzamento das ruas Aimorés e Mato Grosso, na região centro-sul de Belo Horizonte. O explosivo estava num pacote deixado numa esquina. As imagens feitas por um celular mostram o explosivo dentro de uma sacola plástica. Luiz chegava para trabalhar e se assustou com a movimentação da polícia. Vi um tumulto de policiais chegando aqui, fui saber o que era e ali perto da árvore tinha uma sacola com um artefato. Minutos depois da chegada do GAT, a explosão. A princípio, o que eu posso afirmar é que é um simulacro de bomba, né? Ela tem alguns componentes que são realmente utilizados em bomba, inclusive tinha algum material pirotécnico, né? Mas a efetividade dela realmente a gente só pode atestar posteriormente. Segundo testemunhas, o explosivo foi deixado próximo à roda de um carro que estava estacionado aqui, quase na esquina das ruas Mato Grosso com Aimorés, nas proximidades de uma escola particular. E o que chama atenção nesta história é que ele foi encontrado quase no horário da saída dos alunos. Peguei esse saquinho pela mão rapidinho e coloquei encostado Pensei na segurança dos alunos, que poderia, muitos alunos entrando ali naquele momento, poderia esbarrar naquele produto, chutar, mochila passar por cima ou pisar e seria pior. Peguei rapidinho com a mão, coloquei na árvore, encostado na árvore. E fiquei monitorando para ninguém ali encostar, pegar ou fazer qualquer coisa, né? Quem mora ou trabalha na região está assustado. Depois que houve a explosão, que a gente foi pensar no risco que as pessoas estavam correndo de passar toda hora perto do artefato, né? O artefato agora vai passar por uma perícia para a identificação do tipo de material utilizado no explosivo. Imagens das câmeras de segurança da região podem ajudar a Polícia Civil a identificar o suspeito. Posteriormente, vai passar todos os dados coletados para a Polícia Civil dar prosseguimento nas investigações. E a polícia encontrou o suspeito de assassinar um vigilante no supermercado em Uberlândia. O circuito interno de segurança flagrou o momento em que o homem abriu fogo contra o cliente. O vídeo mostra o exato momento em que a vítima foi atingida. O crime aconteceu nas dependências de uma lanchonete que fica dentro do complexo de um supermercado. Sabe aquela história de que quem apanha nunca esquece quem bateu?
Pois foi exatamente isso que aconteceu. Ao ver o segurança dentro desta lanchonete, o vigia não pensou duas vezes. A ira tomou conta dos sentidos. Ele foi até a casa dele, pegou o revólver e voltou aqui até o local, onde efetuou 6 disparos. 5 deles atingiram a vítima. Foi porque eu estava passando por dificuldade na época e eu peguei uns negócios lá, uma carne, uns negócios lá. Aí ele pegou e o segurança me parou lá e falou, devolve os trem, eu saía correndo, né? Ele foi e me pegou, me quebrou meu dente, me ralou meus braços, me cortou minha boca, me bateu bastante, sabe? E os populares chegou e falou que era para ele parar com aquilo, que não estava certo chamasse a PM para resolver. Aí eu fui preso, né, saí, só que eu fiquei com aquela ira dentro de mim, né? Eu não podia ter feito aquilo comigo, né? Eu não merecia apanhar daquele jeito lá. Aí eu trabalhei essa noite, né, e saí do serviço e fui na minha casa, levei minha filha para a escola, né, e aí eu voltei, tomei café e fui lá fazer um jogo da Mega Sena na lotérica, que via lá e foi no que aconteceu, deu uma ira em mim. Com certeza, as imagens de vídeo, a sociedade sabe muito bem disso, ela auxilia porque é uma prova em conteste e nos leva, assim, nos dão alguns fatos, alguns indícios que são primordiais. Inclusive, num deles deu para presenciar que ele tinha um pouco de deficiência na perna direita, fato que auxiliou aí os levantamentos por parte da inteligência, da Polícia Militar, e que levou a conseguirmos aí localizar o nome do autor e depois possibilitou a gente chegar ao endereço dele. A arma utilizada no crime, uma Magnum 357, é de uso restrito da polícia e a numeração estava raspada. Que frieza, hein? Também no Triângulo Mineiro, um acidente grave. Quem tem as informações é Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Uma carreta explodiu, é isso mesmo? Exatamente, André. Boa noite. Boa noite a todos. Uma carreta carregada de piche, um material inflamável, né, usado para o preparo de asfalto, bateu contra uma outra carreta que transportava gado, André. Nós vemos aí as imagens, né, da explosão. Foi o seguinte, esse acidente ocorrido na noite de ontem, por volta das 9 horas, na BR-153, próximo ali do quilômetro 79, na cidade de Prata, né, no Triângulo Mineiro. Bom, os dois motoristas, né, de ambas as carretas morreram carbonizados. Os corpos já estão no IML de Ituiutaba. André, esse acidente deixou a via ali totalmente interditada até as 3 horas da madrugada. E depois disso, até hoje pela manhã, foi no sistema Siga e Pare. Portanto, os dois corpos dos dois motoristas no IML de Ituiutaba para identificação. Os animais, né, os bois, já foram encaminhados para o dono e agora a gente aguarda uma perícia da polícia para identificar aí, né, a causa desse grave acidente, André. Infelizmente, na maior parte das vezes, né, Luciana, como a gente já está acostumado a pegar essas informações com a polícia, geralmente é imprudência e falha do motorista de um deles, naturalmente, acabou provocando essas 2 mortes. Portanto, obrigado pelas informações, Luciana. E olha, quem faz compras de casa já sabe, o sacolão está muito mais caro, né, gente? Uma pesquisa feita pelo Procon da Assembleia mostrou isso claramente. Os preços estão nas alturas aqui na nossa capital. Uma pesquisa do Procon Assembleia, feita em 39 sacolões de várias regiões da capital mineira, mostra que houve um aumento geral de 5,5% no preço médio dos produtos. Pelo menos agora está tudo muito caro, então realmente eu reduzi muito as coisas lá em casa, entendeu? Eu só estou comprando mesmo o básico. O negócio é ter jogo de cintura para manter os pratos e as cestas coloridas em casa. Eu tento correr atrás de promoções e substituo algumas frutas, por exemplo, a maçã. Eu sempre compro a mais barata. Os sacolões também têm que ter jogo de cintura na hora de repassar o aumento para os clientes. Fazemos promoções nos finais de semana. Temos também a degustação, que é no 3º sábado do mês. O pimentão verde adiciona um sabor especial a saladas e pratos, além de ser rico em vitaminas A e C. Mas este foi o item que registrou maior aumento de acordo com a pesquisa, 91% no preço. Para este professor de finanças, o aumento geral nos preços tem ao menos um motivo. Esse aumento geral, a média dos preços aumentando, a gente tem bastante devido à inflação, que a gente chama de inflação inercial. Então, a gente trouxe de 2015 uma inflação acima dos 2 dígitos
e esse ano a gente ainda carrega parte dessa inflação. Ainda segundo o professor de finanças, o aumento vem em efeito cascata. Hoje a gente sofre essa reação em cadeia, né? Muitas coisas são indexadas no salário mínimo, mão de obra, insumos vêm sofrendo ainda um aumento de preço, então tudo isso força com que o produtor também tenha que repassar parte desse aumento e isso chega na gôndola, no consumidor final de alguma forma. Ainda segundo o professor, vai demorar um pouco para os preços ficarem mais acessíveis ao consumidor. A tendência da inflação é a inflação diminuir. Na prática, a gente deve começar a ver o benefício dessa diminuição da inflação, talvez no início de 2017. 2016 ainda é um ano que a gente deve sofrer essa pressão inflacionária e ano que vem a gente já tende a sofrer uma inflação já de volta à meta. Até lá, Anne encontrou uma estratégia. Lá no meu trabalho a gente começou a fazer uma horta. Então a gente planta lá rúcula, alface, algumas hortaliças, tudo muito natural, bom para a saúde também e para o bolso, que a gente não compra. É isso, né? Do jeito que a coisa vai, brasileira daqui a pouco vai começar a viver de agricultura de subsistência, né? Plantar o que come, porque não está dando para comprar nada, tudo caro desse jeito, né, gente? Tudo muito mais caro nos sacolões. O economista que a gente ouviu, naturalmente, bastante otimista, dizendo que apenas o ano de 2016 vai ter essa crise toda, mas a história que a gente ouve aí não é bem essa não, hein? E olha aqui no Atlético, mistério sobre a escalação desta quarta-feira e no Cruzeiro, concentração total para o jogo do fim de semana. É o que você vai ver a seguir aqui no Band Minas. Até já, gente. Jornal Band Minas. Oferecimento